Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma noite fresca de outono em Manhattan. As luzes douradas do restaurante Le Jardin de Verre cintilavam por trás de grandes janelas salientes, atraindo os clientes mais ricos da cidade. Do lado de fora, uma mulher caminhava decididamente, vestida com simplicidade, um casaco escuro, um lenço discreto e uma bolsa comum. Nada em sua aparência sugeria que ela pertencesse a uma das famílias mais ricas do país. Ela abriu a porta e sorriu educadamente, na esperança de um momento agradável após um dia cansativo. Mas o sorriso do gerente desapareceu imediatamente. Seus olhos percorreram a mulher com uma mistura de desdém e julgamento. Desculpe, senhora, não podemos acomodá-la esta noite, disse ele com a voz fria. A mulher sentiu uma queimação no peito, mas manteve a calma. Muito bem, respondeu ela simplesmente, com as palavras imbuídas de uma dignidade serena. Atrás dela, clientes cochichavam, alguns reprimiam risos maliciosos. Cada passo em direção à saída ecoava em sua cabeça como uma lembrança cruel da humilhação que sofrerá. Ao chegar ao meio-fio, um rugido poderoso fez todos se virarem. Um Rolls-Royce Phantom preto parou em frente ao restaurante, refletindo as luzes como um espelho polido. O motorista desceu e abriu a porta traseira. No banco, seu marido, um bilionário discreto, mas temido no mundo dos negócios, saiu lentamente. Seu olhar percorreu a cena, gélido e medido. O gerente e os garçons ficaram paralisados, sem perceber que tinham acabado de humilhar a esposa de um homem cuja riqueza e influência poderiam transformar uma carreira em um instante. A mulher, finalmente livre da humilhação, olhou para o marido e deu um pequeno sorriso. Ela sabia que a verdadeira lição estava prestes a começar, e desta vez, seriam eles que sentiriam todo o impacto do desprezo que haviam acabado de demonstrar. Ela havia imaginado um jantar tranquilo, longe da agitação do dia. O restaurante Le Jardin de Verre era famoso por seu serviço impecável e culinária refinada. Mas assim que entrou, sentiu que algo estava errado. O gerente, um homem de olhar frio e calculista, caminhou em sua direção. Seus olhos perscrutaram sua aparência modesta e seus lábios se franziram em desprezo. Desculpe, senhora, mas não podemos acomodá-la esta noite, disse ele com a voz seca. A mulher piscou, incrédula. Eu só queria jantar, gaguejou ela baixinho, tentando manter a calma. Um garçom se aproximou por trás da gerente, lançando-lhe um olhar cúmplice, quase zombeteiro. Os clientes lá dentro começaram a cochichar, e alguns riram baixinho, visivelmente entretidos com a situação. A vergonha queimou suas bochechas, mas ela manteve a dignidade e se virou lentamente. Lá fora, o vento outonal açoitava seu rosto. Ela agarrou a bolsa e respirou fundo algumas vezes, tentando dissipar a humilhação. Cada passo em direção à rua parecia mais pesado que o anterior. As luzes douradas do restaurante refletiam uma cena que ela jamais esqueceria, seus clientes e funcionários rindo, sem perceber a magnitude do erro. Ela estava se afastando, de cabeça erguida apesar da dor, quando o rugido de um carro potente soou atrás dela. Todos os olhares se voltaram para a calçada. Um Rolls-Royce Phantom preto, resplandecente sob os postes de luz, parou em frente ao restaurante. O motorista abriu a porta traseira e seu marido saiu lentamente, com uma expressão neutra, mas cheia de autoridade. O gerente e os garçons congelaram, começando a perceber que a mulher que acabavam de humilhar não era uma cliente comum. Seu marido, um bilionário discreto e influente, agora os observava com uma calma gélida. A mulher se virou para ele, com um pequeno sorriso nos lábios. Ela havia sobrevivido à humilhação, mas agora a verdadeira lição estava prestes a começar. E desta vez, aqueles que riram entenderiam a gravidade do seu erro. O gerente, ainda paralisado diante do Rolls-Royce, sentiu o coração disparar. O homem que acabará de sair não era apenas rico, ele inspirava um respeito silencioso e intimidador. Ele caminhou com passos medidos em direção à entrada do restaurante, seu olhar percorrendo cada funcionário como um julgamento silencioso. Boa noite, disse ele em voz baixa, mas firme. Acho que você me deve um pedido de desculpas. O gerente, incapaz de pronunciar uma palavra, gaguejou algo inaudível. Os garçons trocaram olhares de pânico, cientes de que a situação havia se tornado crítica. Alguns clientes curiosos sacaram seus celulares para filmar discretamente a cena. A mulher aproximou-se lentamente, permanecendo ao lado do marido, com a dignidade intacta. Não disse nada, mas seu simples olhar bastaria para que o gerente e os garçons percebessem que haviam passado dos limites. Você sabe quem eu sou, continuou o homem calmamente. Você humilhou minha esposa na frente de seus clientes e funcionários.
Um erro que você não conseguirá ignorar. Lá dentro reinava um silêncio pesado. O gerente, corado de vergonha, começou a perceber que a reputação do seu estabelecimento e toda a sua carreira poderiam ser ameaçadas pelo simples compartilhamento do vídeo. Nós, estávamos enganados, senhor, ele finalmente gaguejou. Pedimos desculpas. O homem assentiu impassivelmente e gesticulou para a esposa. Ela deu um pequeno sorriso, e juntos voltaram para o carro. O motor roncou novamente e o Rolls-Royce arrancou, deixando para trás um restaurante silencioso e funcionários abalados. Momentos depois, notificações começaram a aparecer nos celulares. O vídeo da humilhação já circulava nas redes sociais. Em poucos minutos, hashtags denunciando o comportamento do restaurante começaram a aparecer. O gerente percebeu, horrorizado, que o que parecia um simples confronto rapidamente se tornaria um escândalo viral. Poucos minutos depois de o casal ir embora, o telefone do gerente começou a vibrar sem parar. Notificações, mensagens e ligações chegavam em um ritmo frenético. O vídeo já havia sido compartilhado milhares de vezes nas redes sociais, acompanhado de comentários indignados. Como você pode tratar alguém assim? Este restaurante deveria estar fechado. Que pena! O técnico sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A cada segundo, sua reputação e a de seu estabelecimento pioravam. Influenciadores e jornalistas locais começaram a compartilhar o vídeo, denunciando o comportamento discriminatório e arrogante do time. Enquanto isso, a mulher e o marido voltaram para casa. Sentada na sala de estar do seu luxuoso apartamento, ela observava calmamente as reações iniciais online. Veja bem, disse ela com um sorriso discreto. Às vezes a melhor vingança é simplesmente manter a dignidade e deixar o mundo assistir. O marido assentiu. Exatamente. Raiva e humilhação são armas poderosas, mas dignidade e senso de oportunidade são ainda mais eficazes. Do outro lado da cidade, os funcionários dos restaurantes estavam em pânico. O chefe, normalmente confiante e seguro de si, não sabia mais onde se esconder. Clientes regulares começaram a ligar para cancelar suas reservas, e alguns fornecedores hesitavam em continuar trabalhando com o estabelecimento em meio a um crescente escândalo na mídia. O gerente entendeu então que aquela noite não era apenas uma humilhação passageira. Era um aviso, uma lição sobre respeito e as consequências de um ato impensado. E no fundo, ele sabia que precisava consertar o mal feito àquela mulher, mas ainda não sabia como. Na manhã seguinte, o restaurante Le Jardin de Verre acordou com uma tempestade midiática. Notificações e alertas no celular não paravam de tocar. Artigos online denunciavam o incidente, e as redes sociais estavam cheias de comentários raivosos. Hashtags como hashtag vergonha do restaurante e hashtag respeito por todos estavam circulando em alta velocidade. O gerente sentou-se à mesa, sentindo o coração afundar. Reservas canceladas se acumulavam, fornecedores relutavam em entregar e até mesmo alguns funcionários começavam a pedir demissão, temendo que suas reputações fossem manchadas. Cada decisão que ele tomava parecia piorar a situação. Enquanto isso, a mulher, em casa, observava calmamente o desenrolar dos acontecimentos. Ela sabia que o verdadeiro poder não residia no dinheiro ou na raiva, mas no controle da situação e na dignidade. Seu marido, sentado ao lado dela, acrescentou: "Você entende o que eu quero dizer? Eles não faziam ideia de quem você era. Agora eles veem que toda ação tem consequências." O vídeo continuou a circular, repercutido por veículos de comunicação influentes e internautas indignados. Até celebridades locais compartilharam o conteúdo, denunciando o comportamento do restaurante e oferecendo apoio à mulher. A pressão tornou-se tão grande que o gerente foi forçado a emitir um comunicado oficial, oferecendo um pedido público de desculpas. Mas apenas pedidos de desculpas não bastavam. A reputação do estabelecimento estava manchada, e o proprietário sabia que precisava agir rapidamente para limitar os danos. No entanto, no fundo, ele sentia que a mulher e o marido haviam mudado o jogo. Haviam mostrado que até a humilhação mais cruel pode ter consequências negativas para quem a inflige. Naquele dia, uma lição ficou gravada na mente do gerente e de toda a equipe. Subestimar alguém com base na aparência ou no status pode ter consequências desastrosas. E às vezes a vingança mais poderosa é silenciosa, sutil, mas irresistível. Poucos dias após o incidente, o restaurante Le Jardin de Verre tentou retomar sua rotina normal, mas a sombra do escândalo ainda pairava. Os clientes estavam hesitantes, as reservas continuavam raras e a imagem do estabelecimento havia sido seriamente manchada. Foi então que a mulher e o marido decidiram agir com sutileza.
Não precisavam gritar nem causar confusão, sua mera presença e influência bastavam para fazer as pessoas pensarem. A mulher contatou o gerente do restaurante. Sua voz era suave, mas cada palavra carregava um peso invisível. Aceito suas desculpas, disse ela calmamente, mas é importante que você entenda o impacto de suas ações. Não é apenas uma questão de educação, mas de respeito humano. O diretor, visivelmente intimidado, assentiu. Ele sabia que aquela conversa não era apenas uma conversa, era uma lição que sua escola jamais esqueceria. Pouco depois, uma série de artigos apareceu na imprensa local relatando a resposta calma e digna da mulher. Suas ações foram elogiadas por muitos leitores e internautas, que a viam como um exemplo de autocontrole e força silenciosa. O Rolls-Royce do marido, que continuava a chamar a atenção em cada esquina, tornou-se um símbolo discreto dessa vingança. Nenhuma vingança pública chamativa, apenas uma demonstração de que respeito não pode ser implorado, ele deve ser conquistado. No restaurante, os funcionários começaram a refletir sobre seu comportamento, a repensar suas práticas, e alguns funcionários chegaram a se desculpar pessoalmente com a mulher. Eles entenderam que a humilhação gratuita nunca é uma escolha sem consequências, e que a dignidade pode reverter situações aparentemente sem esperança. Este capítulo de suas vidas se conclui com uma ideia simples: às vezes, o verdadeiro poder reside na paciência e na sabedoria, não na raiva ou na ostentação de riqueza. E a mulher, com o marido ao seu lado, acabará de ensinar uma lição que ninguém esqueceria. Dias após o confronto, o restaurante Le Jardin de Verre ainda estava sob os holofotes. As redes sociais estavam repletas de mensagens indignadas, e artigos de imprensa se acumulavam, destacando não apenas a humilhação infligida à mulher, mas também a responsabilidade moral do estabelecimento. As reservas, já escassas, diminuíam ainda mais. Influenciadores locais que haviam compartilhado o vídeo inicialmente agora recomendavam boicotes ao restaurante. Até mesmo alguns fornecedores de prestígio começavam a questionar a colaboração. O gerente, antes confiante e seguro de si, estava agora à beira do pânico. Enquanto isso, a mulher e o marido monitoravam a situação de perto. Observavam calmamente a crescente pressão pública. O marido disse em voz baixa: "A lição é mais eficaz quando silenciosa. Deixe o mundo ver os erros do restaurante sem envolver a nossa raiva." A mulher, serena, respondeu: "Certo. Eles precisam entender que respeito não é opcional, e que subestimar alguém pode custar muito caro." O gerente decidiu então convocar uma reunião especial com todos os funcionários. Ele deveria se desculpar e encontrar uma solução para corrigir o erro, mas a humilhação pública e o medo de represálias deixaram os funcionários tensos e ansiosos. Cada palavra que ele dizia parecia insuficiente, e ele sentia que a reputação do estabelecimento estava irreversivelmente danificada. Ao mesmo tempo, a mídia começou a se interessar pela história do casal. Artigos descreviam como a esposa havia mantido sua dignidade, como o influente marido bilionário havia adotado uma abordagem calma, porém firme, e como uma simples humilhação havia desencadeado uma tempestade na mídia. Este capítulo reforçou algo óbvio para o gerente e sua equipe: toda ação tem consequências. O poder da influência silenciosa, da paciência e da dignidade acabará de ser demonstrado a eles de forma impressionante. E agora sabiam que nada jamais seria como antes. Poucas semanas após o incidente, o restaurante Le Jardin de Verre começou a sentir a verdadeira extensão de seus erros. As reservas caíram drasticamente. Clientes regulares, chocados com as postagens nas redes sociais, passaram a preferir frequentar estabelecimentos mais respeitosos. Críticos gastronômicos, antes neutros ou favoráveis, agora destacavam não apenas a qualidade da culinária, mas também a má gestão dos funcionários e a falta de respeito dos funcionários pelos clientes. O gerente sentou-se em seu escritório, examinando as demonstrações financeiras com espanto. Os prejuízos se acumulavam dia após dia. Até mesmo os fornecedores mais prestigiados hesitavam em entregar, temendo que seus nomes fossem associados a um escândalo viral. Até os funcionários mais leais pareciam desmoralizados, com alguns já pensando em deixar a empresa para não prejudicar suas reputações. Enquanto isso, a mulher, em casa, observava calmamente as consequências. Ela não estava se vangloriando, sabia que a verdadeira lição era a conscientização, não a vingança. Seu marido, ainda ao seu lado, comentou: "Eles estão começando a entender que a arrogância e o desprezo têm um preço. Mas o mais importante, estão aprendendo a respeitar." O gerente decidiu então emitir um comunicado oficial, não apenas para se desculpar publicamente, mas também para anunciar medidas corretivas.
Treinamento da equipe sobre respeito ao cliente, implementação de uma carta de boas-vindas e o compromisso de oferecer indenização aos clientes prejudicados. Mas mesmo essas medidas tardias não conseguiram apagar a imagem negativa que se espalhou tão rapidamente online. A mídia continuou a divulgar a história do casal. O relato da mulher, elegante e calmo diante da humilhação, cativou o público. Os artigos enfatizaram sua dignidade e como o marido, por meio de sua discrição e influência, fez com que todos entendessem que respeito não é negociável. O gerente e sua equipe compreenderam então uma verdade simples: dinheiro e reputação podem ruir instantaneamente se o respeito humano não estiver no cerne do seu trabalho. E das sombras, o casal continuou a observar, paciente e calmo, deixando a lição ser assimilada. Diante da pressão da mídia e do declínio dramático de seus negócios, o gerente do Le Jardin de Verre entendeu que precisava agir rapidamente para salvar o que pudesse. Ele organizou uma coletiva de imprensa, convidando jornalistas e influenciadores para um pedido oficial de desculpas. A mulher, embora ausente, fez sua presença ser sentida. Com seus conselhos sutis e contato discreto, ela orientou os esforços do restaurante para se redimir. Desculpas sinceras, indenização pelos clientes lesados. Acima de tudo, um compromisso público de treinar os funcionários em respeito e cortesia. No dia da conferência, o gerente, visivelmente nervoso, iniciou seu discurso. Mas cada palavra, cada gesto parecia insuficiente. Jornalistas, informados sobre o incidente e a viralização do vídeo, fizeram perguntas instigantes. Como você explica essa atitude em relação ao seu cliente? O que você fez para corrigir os erros? A resposta do gerente foi hesitante, mas ele não teve escolha. Anunciou a implementação de treinamento obrigatório para todos os funcionários, a criação de um fundo de compensação para clientes discriminados e a publicação regular de relatórios sobre as melhorias realizadas. Logo após a conferência, o vídeo e os artigos destacando essas medidas começaram a circular. A mulher e o marido assistiram à cena de seu apartamento em silêncio e satisfeitos. O marido murmurou: "Veja bem, às vezes a melhor maneira de influenciar alguém é ficar em segundo plano." A mulher sorriu. "E que o mundo aprenda com seus erros." O restaurante, humilhado, mas agora consciente, começou lentamente a reconstruir sua reputação. Os clientes que testemunharam o incidente ou assistiram ao vídeo entenderam que medidas concretas estavam sendo tomadas. Mas a memória da humilhação permaneceu, gravada na mente do gerente e de sua equipe. Este capítulo mostrou que a verdadeira força não está na vingança ou na raiva, mas na paciência, no controle e na maneira sutil de transformar uma situação em uma lição duradoura. Enquanto Le Jardin de Verre tentava reconstruir sua reputação, consequências inesperadas surgiram. Vários parceiros comerciais, fornecedores de alimentos de alta qualidade e agências de publicidade perceberam que sua associação com o restaurante poderia prejudicar sua imagem. Alguns começaram a rescindir seus contratos, não querendo se associar a um estabelecimento acusado de discriminação. O gerente, já sob pressão, sentiu que a situação estava se esvaindo. Cada decisão se tornava crucial. Perder fornecedores significava custos mais altos, menos opções para os clientes e uma perda ainda maior de prestígio. A mídia local noticiava que o escândalo inicial havia causado um efeito dominó, afetando toda a rede de negócios do restaurante. A esposa e o marido, sempre atentos, observavam calmamente essa cascata de eventos. Seu papel nunca foi provocar, mas sim apontar sutilmente as consequências de ações irrefletidas. O marido disse em voz baixa: "O que observamos é evidência de que a arrogância tem repercussões além do imediato." Ela respondeu com um sorriso discreto: "E que às vezes o silêncio e a dignidade fazem mais do que a raiva para corrigir uma injustiça." Diante dessa realidade, o gerente foi forçado a tomar medidas adicionais. Ele contatou todos os seus parceiros de negócios, tranquilizou-os sobre suas intenções de reforma e concordou em colaborar em campanhas de conscientização pública sobre respeito e acolhimento aos clientes. Este capítulo revelou uma verdade simples, mas poderosa: um erro, mesmo aparentemente pequeno, pode repercutir muito além do local onde ocorreu, afetando toda uma rede de relacionamentos. E nesta lição, o casal bilionário e sua modesta, porém influente esposa demonstraram que a verdadeira força reside no autocontrole e na paciência, e não na agressão ou na vingança direta. Poucas semanas após o incidente, o Le Jardin de Verre começou lentamente a atrair clientes novamente, mas a atmosfera já não era a mesma. O gerente e sua equipe ficaram profundamente afetados pela lição que aprenderam. Arrogância e desrespeito têm um preço alto, e dignidade não se pede esmola.
O casal, embora discreto, continuou a observar os acontecimentos. A mulher, sempre calma e elegante, sabia que a verdadeira vitória não estava na destruição, mas na transformação. Seu marido acrescentou: "Você mostrou que o verdadeiro poder reside na paciência e no respeito." Eles aprenderam a lição, e ela é muito mais eficaz do que uma vingança ostensiva. O gerente, agora humilde e consciente, decidiu implementar mudanças duradouras, treinamento abrangente para a equipe, uma carta de respeito a todos os clientes e comunicação transparente com o público. Desculpas públicas foram feitas, mas o mais importante era como eles escolheram corrigir seus erros. A mídia continuou a noticiar a história como um raro exemplo de dignidade e paciência triunfando sobre a humilhação. A mulher tornou-se, à sua maneira, um símbolo silencioso, mas poderoso, um lembrete de que o respeito humano nunca deve ser menosprezado. Para o gerente e sua equipe, cada dia era agora uma lição gravada na memória. Eles entendiam que tratar cada cliente com consideração não era apenas uma regra de serviço, mas uma exigência moral, capaz de determinar o sucesso ou fracasso do seu negócio. E nas sombras, o casal bilionário continuou com suas vidas sem alarde, deixando para trás uma lição vívida e memorável. Às vezes, o verdadeiro poder está na discrição, na paciência e na dignidade mais formidável do que dinheiro ou raiva.